Olá, bem-vindos ao Diálogo ABC. No programa de hoje, contamos com a presença do ex-deputado federal e ex-vice-prefeito de São Bernardo, Djalma de Souza Bon, que atuou como diretor do Sindicato dos Metalúrgicos no final da década de 70, mesmo período em que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva presidia a entidade. Vamos conversar para saber um pouco mais sobre as consequências da ditadura militar na sua atuação política. Djalma, primeiramente, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso estúdio. Durante o regime militar, qual a primeira lembrança que lhe vem à mente? A repressão da ditadura militar contra a classe trabalhadora e contra o movimento sindical. Lei de Segurança Nacional, lei de greve, intervenção no sindicato, cassação das diretorias, de que essas são as lembranças mais marcantes que eu tenho na minha memória. Como foi sua entrada no movimento sindical? Eu trabalhava na Mercedes-Benz como inspetor de qualidade. Em 1975, o Lula me convidou para fazer parte da diretoria do sindicato no seu primeiro mandato. O senhor acredita que as contradições do regime militar ajudaram a fortalecer o sindicalismo da época? Eu acredito que fortaleceu muito o movimento sindical daquela época foi a disposição de luta dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, que lutavam pelo resgate da sua dignidade e a sua cidadania. O senhor teve curiosidade de conhecer os seus registros nos órgãos de segurança da época? Lamentavelmente, ainda não. Não quero ser torturado pela segunda vez. A greve naquele período era mais um ato político ou o pedido por melhores salários? Era uma greve por melhores condições de trabalho, por melhores salários, mas de acordo com a conjuntura daquele momento, ela acabou se transformando numa greve política pelo restabelecimento da democracia no nosso país. Na sua opinião, o operário daquela época, ele tinha mais consciência política do que o operário de hoje? Eu acho que ele não tinha tanta consciência política, né? Mas o momento que nós vivíamos, né? O arroxo salarial que a classe trabalhadora estava passando e a luta que ele fez, ele conseguiu adquirir a consciência naquele momento para lutar pelos seus direitos. Eu acho que a gente não pode fazer comparações daquele período com o período de hoje, que são conjunturas diferentes. Como a sua família conseguiu se manter naquela época em que o senhor era um perseguido político e também quando o senhor foi preso? Eu trabalhava na Mercedes-Benz e em 1980 eu fui mandado embora da empresa e eu recebi uma indenização e eu consegui me manter com essa indenização até com a minha eleição para deputado federal em 1983. Do que o senhor se recorda até hoje do período em que esteve preso? Principalmente da injustiça, de ser preso porque nós lutávamos na defesa dos interesses dos trabalhadores metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema, mas o que me marcou muito durante o período da prisão foram os 4 dias de greve de fome que nós fizemos. O senhor acredita que os sindicatos naquela época eles eram mais combativos do que os de hoje? Eu acho que não dá para fazer comparações, porque a conjuntura naquele momento lá era completamente diferente. Naquele momento lá tinha um arroxo salarial, tinha a perseguição aos trabalhadores, tinha a ditadura militar, né? O processo da redemocratização do Brasil. Era um momento completamente diferente de hoje, né? Hoje a situação é diferente, hoje os trabalhadores estão fazendo acordos, existe um espaço para fazer negociação, né? O momento é completamente diferente. O senhor acredita que as centrais sindicais tiraram o poder dos sindicatos? Eu também não acredito, não. Eu tenho como referência a Central Única dos Trabalhadores, que tem contribuído muito para a organização, conscientização da classe trabalhadora no Brasil e em grande parte também na América Latina, né? A Central Única dos Trabalhadores é uma central que tem por volta hoje quase 18 milhões de filiados, né? O senhor foi um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores. O senhor ainda atua como militante? Militante eu não sou mais, né? Mas eu continuo sendo do Partido dos Trabalhadores, eu continuo sendo filiado ao Partido dos Trabalhadores e aquilo que o Partido dos Trabalhadores faz de bem para a classe trabalhadora, para o povo trabalhador do nosso país,
eu acho justo, acho legítimo e defendo. Aquilo que o Partido dos Trabalhadores no governo não contribui, eu tenho o direito de ignorar e falar mal do Partido dos Trabalhadores. O senhor já foi ex-deputado federal, né, já foi deputado federal, já foi vice-prefeito de São Bernardo e hoje o senhor tem se ausentado do cenário político, diferentemente dos seus colegas da época, como o próprio ex-presidente Lula. Por quê? Primeiramente o seguinte, eu acho que as pessoas têm que ter a nobreza de saber a hora de começar e a hora de parar, né? Eu cheguei à conclusão, depois que eu contribuí para a eleição do companheiro Lula para presidente da República em 2002, que o meu momento na política partidária tinha terminado. Eu tenho um projeto de vida, de chegar aos 100 anos. Eu tenho 75 anos, quer dizer que falta 25 anos. Uhum. E na minha avaliação, se eu continuasse na política, eu não chegaria jamais aos 100 anos. Na visão do senhor, o que é mais importante, estabilidade de emprego ou melhores salários? Por quê? Eu acho que as duas coisas são importantes, né? Tanto é importante a estabilidade no emprego, como é importante também melhor salário. Agora, a classe trabalhadora, ela sempre lutou por estabilidade no emprego para conseguir melhores salários. Como o senhor vê a militância do jovem atualmente? Com tristeza. Eu acho que os jovens hoje ele está completamente alheio da sua participação política e eu gostaria de fazer uma recomendação à juventude que eles pudessem tomar conhecimento do analfabeto político para que a juventude possa saber que tudo nesse país é discutido e resolvido politicamente. Uhum. Isso é ruim para o movimento estudantil, isso é ruim para os estudantes, é ruim para a juventude e é mais ruim ainda para a democracia no nosso país, essa falta de participação dos jovens na política brasileira. Ela difere da sua época? Eu acho que difere, sim. Justamente naquele período que nós passávamos, a luta contra a ditadura militar, a UNE, que era muito forte, né, um movimento estudantil muito forte, e contribuiu muito para que a gente pudesse adquirir o direito da democracia no nosso país. É completamente diferente. O que a gente sente hoje é que a gente tem o direito de eleger o vereador, até o presidente da República, né, de escolher o nosso representante. Isso é bom para a democracia, mas não é o suficiente. O que a gente quer é que a sociedade, os estudantes, possam participar muito mais no dia a dia da política brasileira, não só esperando na época do processo eleitoral, e mesmo assim o que a gente sente é que os jovens hoje estão completamente alheios ao que está acontecendo na política e no nosso país. Djalma, muito obrigado pela sua participação aqui no nosso programa. E o Diálogo ABC termina por aqui. Até o próximo programa.